dia. Hoje, 11 de abril, continuamos com o nosso segundo encontro do curso Narrativas Simbólicas Ribeirinhas da Amazônia. Estou convidando os nossos colegas para participarem. Eu falo aí com Ana Cristina, a Fátima Gripe, a Elisandra Lopes, a Márcia Martins, o Jorge Mar Monteiro. Pessoal, estou chamando vocês. Nós temos a Solange Dourado, a Andressa Repolho e o Luiz Vilarrinho, que são aí colegas de temporada. Hoje nós vamos ter algumas narrativas interessantíssimas. Nós vamos começar a pensar, né, e a ouvir, a escutar as narrativas míticas, né, ribeirinhas e as façanhas desses seres sobrenaturais e heróicos. Bom dia, Fátima, você está entrando ao vivo. Vamos começar a pensar aí em todo esse debate que pode fazer a gente mergulhar em um tempo pouco conhecido por nós. Hoje nós estamos aqui pensando como essas façanhas se mostram para nós, quanto elas trazem a gente para um período ou um lapso temporal que nós não temos o hábito no cotidiano de mergulhar. Então, a gente vai começar aí pensando no tempo, né? Pensando em façanhas. O que é uma façanha? Uma façanha é um feito extraordinário, heróico ou sobre-humano, realizado por um herói. Isso quem nos destaca é o grande mitólogo Joseph Campbell. Em sua obra O Herói de Mil Faces, ele vai dizer: as façanhas heróicas não são apenas atos de força física, mas sim ações simbólicas. Então, o que a gente tem aí? Essas façanhas representam transformação psicológica, superação do ego e conexão com o sagrado ou com o universal. Essas narrativas e essas façanhas, né, desses heróis estão mergulhados no tempo mítico. Se a gente pensar no tempo, a gente vai ter que falar um pouquinho aí de como esse tempo funciona. E aí o que nós temos, pensando em tempo, nós temos aqui uma concepção, né, e uma percepção de história oral, onde o tempo é diferenciado, da professora e historiadora Lucília Delgado. Ela é professora titular da PUC de Minas Gerais. A Lucília, trabalhando a questão da narrativa, do tempo e da memória e identidades, vai falar para a gente, né, como é que esse tempo funciona, esse tempo da memória. E ela começa citando: bom dia, Fátima, tudo bem? Ela começa citando Alfredo Bozzi, que é um grande literato brasileiro e tem um livro muito bacana que é O Tempo e História. Nesse livro ele vai fazer toda uma discussão aí do tempo. E ele está, na verdade, incluído com outros autores. Então, eu vou fazer a citação, a Lucília Delgado faz sobre ele. Ele começa falando datas, mas o que são datas? Datas são pontas de icebergs. O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a presença dessas pontas emersas. Sólidos geométricos, cubos e cilindros de gelo visíveis a olho nu e às grandes distâncias. Sem essas balizas naturais que cintilam até sob a luz noturna das estrelas, como evitar que a nau se espedace de encontro às massas submersas que não se veem? Então, essas datas, ou esse tempo cronológico, né, é o que o Alfredo Bozzi está colocando. Mas o que está embaixo, né, da massa submersa, como ele diz? O que está na base desse iceberg? Então, o que a gente pode falar, pensando num tempo cronológico, que é a ponta do iceberg, né? A sua base é o tempo mítico, ainda um tempo quando o mundo não existia.
É o tempo das narrativas atemporais, é o tempo circular, é o tempo da memória, é o tempo, né, dessa narrativa oral transmitida de geração em geração. A Lucília Delgado, ela vai continuando e vai falando aí, o tempo é um movimento de múltiplas características e ritmos. Ele é um tempo que implica durações diferentes, né? Ele tem rupturas, convenções, representações coletivas, continuidades, descontinuidades, sensações. Existe a demora, a lentidão e a rapidez. Quando nós pensamos em narrativas míticas, pensando nas narrativas míticas ribeirinhas, nós encontramos narrativas indígenas em que eles, quando estão transmitindo, algumas falas são mais demoradas. Bom dia, Márcia. Por que essas falas são mais demoradas? Porque é o tempo da narrativa. Quando alguma pausa, quando alguma façanha é muito marcante para essa sociedade ou comunidade, há um tempo na fala de quem narra, né? O tempo na fala do narrador. Isso é muito interessante. A Lucília vai dizer que a memória, né, ela ultrapassa a extensa potencialidade. Ela, inclusive, é um tempo de vida individual, né? Vai além disso também. E ela narra crônicas, tradições das histórias contadas através de gerações e de inúmeras formas de narrativas. Assim constrói-se a memória de um tempo que antecedeu ao da vida. Ou seja, esse tempo ultrapassa a cronologia atual. Bom dia, Márcia! E o homem mergulha num passado ancestral. Esse é o tempo da narrativa mítica, é você retornar a esse tempo, né, que é imemorial, que é um tempo onde o mundo ainda não existia. Pensando nas narrativas aqui, simbólicas, né, o Jung vai falar que tudo é simbólico na nossa vida. Então, assim, não só as narrativas, né, o homem, por ter limites, né, de consciência, ele chega um momento que ele precisa construir, e aí ele constrói símbolos até mesmo inconsciente. Esse tempo das narrativas, ele pode ser levado para a sala de aula, quando a gente pensa em diversidade cultural, relações com a natureza, ou mesmo quando a gente pensa em como contar narrativas na sala de aula, como levar a imagem dos indígenas, seja na literatura, nas artes ou mesmo na sociedade. E nas artes sempre existiu, né, artistas que trouxeram à tona. Ô Márcia, eu chamei você quando eu entrei e você não está conseguindo me assistir? Disse que ela ainda não foi chamada, mas ela já entrou na live. Você me ouve, Márcia? Porque para participar da live a gente só pode convidar 2 pessoas, né? E aí você vai aparecer na tela junto comigo. Se você não quiser aparecer na tela, você apenas vai me ouvindo, tá bom? Eu já convidei você, eu acho que você aí tá entrando na tela para poder participar aí, vai ser muito bom, ao vivo. Olha, eu tenho alguns exemplos de narrativas míticas, né, nas artes. A gente tem a Medusa, do Caravaggio, a gente tem Baco e Ariane, do Tiziano, nós temos também o Nascimento de Vênus, muito famoso, do Botticelli. Então, pensando em narrativas míticas, né, universais, a gente tem aí essas narrativas, é só para a gente ilustrar, porque tanto a arte, né, tanto a criação artística como a sala de aula pode pensar nesse tempo das narrativas míticas e pode pensar nessas façanhas e transformar isso como conteúdo, né, de acordo aí com seu métier. Não tem problema, Márcia, essa aula vai ser gravada e depois vocês vão receber. Eu penso que em algum momento vamos conseguir participar com todos os nossos colegas aqui. Por enquanto, Elisandra está com aula hoje,
sábado letivo, o Jorgimar também, Solange viajou, então eu acho que em algum momento vamos encontrar todo mundo aqui, mas por enquanto eu vou mandando as aulas e vocês podem fazer as observações, sugestões ou, né, comentários, perguntas, tirar dúvidas, não tem nenhum problema. Hoje, depois da gente pensar aí nesse tempo, né, que é ancestral, esse que é o tempo das narrativas simbólicas, míticas da Amazônia, que é o nosso tema, esse tempo também é um tempo de memória. São memórias que falam, segundo a professora aí, Lucília Delgado. Eu trouxe narrativas para vocês começarem a sentir e a escutar, né? Nessa outra linguagem, porque essas narrativas elas têm uma outra linguagem que é diferente da nossa, do cotidiano. Tá certo? Então, eu vou começar aqui a minha narrativa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, desligar a câmera, para que vocês ouçam apenas a minha voz. Se eu não conseguir, não tem problema. É só uma tentativa. Isso, acho que consegui. Então, a nossa primeira narrativa é sobre uma façanha, né, que é originada em Roraima, no norte do Brasil. Roraima está ali no estado, quer dizer, o estado de Roraima está ali onde uma fronteira com Guiana inglesa e francesa e a cidade de Boa Vista, a capital de Boa Vista. A nossa primeira narrativa. Dizem que havia outrora, no rio Anauá, que é um afluente, tá, da margem esquerda do Rio Branco, que está em Roraima, moças virgens que guardavam os muiraquitãs. Esses muiraquitãs são talismãs e atributos do Irupari, mais conhecido como Jurupari, na narrativa mítica indígena. Dizem que uma vez fugiu uma das crianças e foi procurar marido. Essa moça, chegando ao mato e anoitecendo, ali dormiu. De madrugada estava chorando quando ouviu homens falarem. Um deles estava dizendo: eu não me hei de casar. Se encontrar uma moça bonita, então me casarei. Depois disso, encontraram a moça, e o homem, vendo-a, achou-a formosa, e ela também o achou bonito. O homem lhe disse: queres te casar comigo? A moça respondeu: quero. O homem, então, levou-a para sua casa. Aquele homem era da nação Iacamim. Na verdade, o que existe hoje, porque isso aqui é uma narrativa do século passado, é a terra indígena Jacamim, que está localizada em Roraima. Lá vive o povo indígena Uapixana. Há uma planta que dizem cresce à margem dos igarapés. Os igarapés são afluentes, né, dos rios, são bracinhos dos rios, canais, com o qual, dizem os indígenas, os jacamins esfregam-se com ela quando se lavam. E aqui, todo mundo, né, que se lava nessa água, se transforma, né, passa a fazer parte dessa tribo. Os pais o casaram, e depois de casados foram eles banhar-se no igarapé. E aí acharam a pena Iacamim, com a qual esfregaram o corpo e se lavaram. Dizem que então ambos transformaram-se em Acamins, ou seja, se transformaram em Uapixana. A moça não era da mesma comunidade, o moço já era. Depois disso, sentiu que tinha ovos e a barriga cresceu a não poder mais andar. Dizem que a mulher dissera: isto não são ovos, isto talvez sejam filhos. Alguns meses depois, deu à luz a duas crianças, uma mulher e um homem. Foram crescendo as crianças. O menino era forçoso e dizia desculpem, falhou aqui. E dizem que gostava de flechar, que é o mesmo que flechar. Pelo que a mãe lhe disse: meu filho, em tempo algum tu flecharás Iacamins. Iacamins são aves. A mãe deles nunca os vira
quando dormiam. Uma noite foi vê-los dormir. Olhando para os filhos, assustou-se. A menina, dizem que tinha 7 estrelas na testa, e o menino, uma cobra de estrelas enrolada no corpo. A mãe ficou assustada e chamou o marido para ver as crianças. Veio o pai deles e assustou-se também. Falou: "Eu sou pássaro, como é que tenho crianças?" Depois disso, dizem, foi ter com os pajés e disse-lhes: "O que quer dizer isto? Eu sou ave e minha mulher tem crianças." Os pajés disseram-lhe: "Também são teus filhos. Quando estiveste com tua mulher, ela estava olhando para as estrelas, e por isso saíram as estrelas neles." Enquanto o pai conversava com os pajés, a mãe também foi passear. O menino pegou as flechas e no arco e foi caçar. Encontrou Iacamins e matou todos. Depois de ter morto todos, vieram outros que também matou. Depois foi para casa. Depois chegou a mãe. Ele disse: "Mãe, minha mãe, eu matei os Iacamins. Vamos ver?" "Vamos." Quando eles chegaram, ela viu que o menino tinha morto o pai e todos os pajés. A mãe disse-lhe: "Meu filho, tu mataste teu pai, e bem assim os pajés. Agora ninguém nos dá sustento. Tu nos estragaste muito." Então dizem que o menino respondera: "Não entristeça seu coração, mãe. Para isso estou eu. O que faltar, eu lhe darei." Depois disso, foram para a terra dos avós. Em caminho, disse ao filho: "Meu filho, como chegaremos à terra do teu avô, quando outrora, de lá saí, não tinha filhos?" Lembrem-se que o início da narrativa fala das moças virgens, né? Quando chega lá, teu avô há de querer meter-me na casa tenebrosa, para que eu não conheça homens. Deixe estar, minha mãe. Eu verei quando eu chegar lá. Eu acabo com essas coisas. Quando eles chegaram na terra do avô, o menino pegou uma grande pedra e lançou sobre a casa e a achatou. As mulheres todas lá estavam. E assim, a pedra que caiu pelo seu próprio peso afundou-se pela terra. O avô, quando viu aquilo, teve medo do menino e toda aquela gente também teve medo dele. Dizem, então, que o chefe falara: "Eu toda a vida estimarei muito a vocês, mas só quero que consertem o que estragaram e ponham tudo como anteriormente estava." Disse então o menino ao chefe: "Eu também gosto de ver todas as coisas em seu lugar." O menino pegou na pedra e deixou-a no seu lugar. Ficaram então bem na terra dos parentes. Depois disso, a menina, por não ter marido, adoeceu. O menino então disse à sua mãe: "Dê para mim, minha irmã, para que eu possa levá-la e curá-la, porque só eu sei onde está o remédio." Desse modo, o irmão levou-a para o céu, por não querer que ela se casasse. E é ela agora que vemos e chamamos as 7 estrelas, ou seja, as Pleiades. Vendo, depois disso, a mãe, que eles se demoravam, foi-lhes no encalço. E procurá-los, e quando passava por um igarapé, a cobra grande a engoliu. Quando chegou o filho macho, não achando a mãe, foi também à sua procura. Foi por todas as terras e por onde foi passando, deixou filhos até encontrar sua mãe. Depois de achar a mãe, levou-a para o céu. Ela é hoje aquela estrela que nós chamamos Fiton ou Cobra Grande, a constelação de Serpens. O que eu conto foi no nosso princípio, na origem de nossos avós. Então aqui a gente pode ver, né, e ouvir, a gente pode ver com a imaginação e ouvir, né, esse tempo dessa narrativa, que também é um tempo de origem, um tempo onde o mundo ainda não existe, e que aí eles fazem muitas relações que têm a ver, né, com
coisas que devem ser guardadas. Os mitos têm essa propriedade, eles dizem algo importante a ser levado a sério. Portanto, quando se pensa aí nos Iacamins ou nos Jacamins, como falamos hoje, aqui tem a importância, né, das relações entre pessoas diferentes, temos aí uma diversidade cultural de nações diferentes, mas que se aproximaram a ponto de se tornarem da mesma nação. A moça casou, né, com Iacamim, da nação dos Wapixana, e ela se transformou em alguém da nação. Mas ele, por exemplo, permanece pássaro. E ela tem a sensação que tem ovos na barriga, mas ela era uma mulher. E os filhos acabam que têm estrelas pelo corpo. Então, é uma narrativa com uma poética de todo esse imaginário que poucos mergulham. E aí a gente tem mais um início, mais uma origem, né, de mundo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Bom, nós vamos continuar, porque essas narrativas aqui é para vocês pensarem nesse tempo da memória, nesse tempo da identidade, em toda essa construção que a Lucília Delgado mostra. O tempo dos mitos, relembrando que a gente falou isso, né? A semana passada, eles não são nem o tempo da história, nem o tempo da religião. Ambos são diferentes. Lembrando que o tempo das religiões passa pela a ideia de adoração de um ser, que não há aí com os mitos. E também, se pensar na história, estamos tratando de ações humanas, então também não tem a ver com o tempo mítico. Esse tempo mítico realmente está preso a um tempo primordial, quando o mundo não existia, nos tempos aí imemoriais, e nesse tempo onde mergulha toda a memória, porque se a gente parar para pensar, há uma troca aí, né? Você vê que quem está narrando nem é a mãe, nem é o menino, nem é a menina, nem são os pajés, nem é o marido. Tem uma outra voz, né, que está narrando como que esse mundo, como essa história se constrói, como uma teia, né, de relações. E eu trouxe outra narrativa para a gente também aí pensar esse tempo aí, o tempo do mito, né, o tempo do simbólico, o tempo dessa oralidade, o tempo dessa tradição. Eu vou outra vez desligar a câmera para que vocês apenas me ouçam. A nossa segunda narrativa, simbólica, ela foi originada em Manaus. É um texto de um amazonense que vai contar, vai narrar algumas histórias, né, ou algumas construções ou mesmo, né, tradições míticas aí. Esse moço é o José Fares, é o que fala de um texto, de uma narrativa de memória, que ele traz para nós uma riqueza muito grande. E chegou, e chegou, e chegou, e chegou o meninozinho do mar. Naquele dia, já quase noite, aproximei-me da varanda que ladeava a casa. Lá estava a mulher. Tinha os cabelos crespos, atados no alto da cabeça por um pente. Os olhos pareceram-me vesgos, o corpo coberto de luto, estorcia-se. De repente, aquela mulher, já grisalha, com a voz de criança, começou a cantar. E chegou o meninozinho do mar. Aquele canto me atraiu, fiquei a escutar toda a melopéia. A melopéia é uma toada, tá certo? Que acompanha aí uma declamação poética e que tem tudo a ver, né, com a poética do imaginário, como nós estamos aí acompanhando. Escutei-a muitas outras vezes, mesmo sem poder entendê-la. Nessa época, eu tinha 9 anos e era hóspede de minha tia madrinha,
moradora da Estrada do Paredão, quilômetro 7, arredores de Manaus. A casa ficava no alto, numa espécie de colina. Embaixo, serpenteando o terreno, o igarapé. Nele, eu tinha o direito de banhar-me toda a tarde, desde que, antes das 6 horas, estivesse em casa, pronta para o jantar. Um dia, o entardecer me encontrou na folia com as águas. Minha tia, apesar do elo afetivo que nos ligava, transfigurou-se. Pegou-me pelos cabelos, enfiou-me a cabeça no fundo da correnteza até tocá-la na areia. Senti meu corpo moído e tive saudade de casa. Foi justamente nesse dia em que eu estava tomada por uma sensação de desproteção e carência que o meninozinho do mar, na pele da mulher de luto, aproximou-se de mim. Identificou-se como Genésio. Disse ter 7 anos. Não usei o verbo. Estava porque estas entidades permanecem sempre com a mesma idade. Disse-me ainda que era louro e acrescentou. Acho que eu não comentei aqui, ele não usou o verbo estar, né? Porque ele usa aqui o estava, porque eles dizem que essas entidades estavam sempre com a mesma idade. Todo menino louro tem piolho, disse-lhe o menino louro, né? Simpatizei com ele, conversamos, ouvi sua revelação. Sou um encantado. O processo de encantamento se deu há muito tempo, às margens do Rio Negro, afluente do Amazonas. Quando estava com 7 anos, desde então, ele virou um delfim, um boto. Falou também que gostava de mim, muito, e que todas as vezes que eu saísse para pescar com meu tio, ele estaria sempre perto. Eu poderia vê-lo rente à canoa. Realmente, todas as vezes que eu passeava pelas ruas aquáticas da Amazônia, minha canoa era seguida pelo pequeno delfim branco. Aí eu pensava, chegou o meninozinho. Uma sensação de tranquilidade tomava conta de mim. Eu me atirava do olho das árvores nas águas do rio, sem nenhum temor daquele negrume que era seu tom. Sabia que não haveria profundeza, nem cobra grande que ousassem contra mim. Depois desse episódio, através de cochichos e conversas de adultos, na sagacidade da minha meninice, podia entender o porquê daquela surra desferida pela madrinha. Conta-se naquela localidade que, a partir das 6 horas, quando o sol mergulha no espaço aquático, em busca de repouso, a mãe d'água assume a tarefa de velar suas filhas até a aurora. E quem estiver perto da correnteza, nessas horas em que a noite gera o dia, pode ouvir seu canto, belo, imagético, magnético. Não resiste, vira encantado e vai viver nos domínios da rainha do mar. Iemanjá, rainha bonita, sereia do mar, como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até o pescador chorar. Quando ouvir a mãe d'água cantar, vai com ela para o fundo do mar. Foi a lembrança que guardei bem guardadinha na memória desse meninozinho do mar. Meu amigo naqueles tempos de infância. O motivo que me fez tomar o boto, né, como um dandy, né, como um homem que dedica atenção meticulosa à sua aparência física, desse planeta água, como tema deste trabalho que se espraia nas veredas do mito. Esse é o texto do José Fares, onde ele vai aí fazer essa narrativa do boto. E é muito interessante, isso foi publicado, que ele traz junto com essa narrativa de memória, né, que é muito interessante, é a narrativa gerada no Pará, que é uma outra narrativa aí que pensa a origem dos botos. Eu vou continuar aqui com a câmera desligada para vocês continuarem ouvindo, né, essas narrativas.
A narrativa dele começa com um trecho da música Esse Rio é Minha Rua. Ela é um carimbó hoje, né? Foi composta por André Barata e Rui Barata. Essa canção, eu ia falar criação, bom, é uma criação, foi criada em 1974 e ficou aí muito conhecida na voz da Fafá de Belém, que é a famosa cantora paraense. Me responde, Boto Preto, me responde, Boto Preto, quem te deu este piché? Foi limo de maresia ou foi nhaca de mulher? Essa é uma frase, né, um trecho aí dessa música, que é uma poesia muito bonita também. Depois eu vou enviar para vocês a música, para vocês sentirem, né, e se sentirem e se banharem aí nesse imaginário poético. Uma mulher era casada, mas tinha um namorado, o macho da anta, porque gostava do membro dele e estava sempre deixando, né, com os bichos. O marido só desconfiava. Ela fazia muitos beijos e quando o marido não estava, ia à beira do rio e cantava e assoviava bem no lugar onde a anta saía da água. Caiuim, apó, arerê, u. Cauim, apó, arerê, u. E a anta respondia, fi, 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 fi. O macho da anta saía da água, comia e ia deitar-se com a mulher. O marido só desconfiava. Um dia ele disse aos companheiros, vamos matar a anta? E os companheiros, sim, vamos. E a chamaram. Cauim, cauim, apó, arereru. A anta saiu da água. Os homens saíram detrás dos paus e a mataram. Partiram o bicho em pedaços e puseram tudo no moquém. O moquém é uma técnica indígena de assar e defumar alimentos. Para quem não sabe, no Amazonas é muito comum e penso que em todo o norte, talvez alguns lugares aqui, pelo sudeste ou sul, tenha a técnica do moquém, porque ela é uma técnica de você, qualquer produto, ou você põe em cima da brasa, né, embrulhado em folha de bananeira ou de outra palmeira, para poder assar e guardar, porque vai durar mais tempo. Quando já estavam assados, levaram um pedaço para a namorada da anta. Isto aqui é um pedaço do porquinho que te trouxemos. A mulher disse que não queria. O marido dela e seus companheiros comeram toda a carne do macho da anta. No outro dia, a mulher convidou o marido para tomar banho. A mulher ia na frente, carregando o filhinho, que era dela e da anta. O homem pulou na água. O homem pulou na água e a mulher com a criança também perguntou, e mergulho? O marido disse, claro, mergulha. A mulher mergulhou com o filhinho. Demorou debaixo d'água e boiou depois no meio do rio. Ela e o filho tinham virado botos. O homem voltou para casa sozinho. Por isso, o sexo da fêmea do boto é como o da mulher, e o membro da bota é como o da anta macho. Essa narrativa é do Antônio José, não é João José Paz Loureiro, que é um pensador, um poeta, um escritor paraense. É mais uma narrativa para a gente pensar esse tempo aí das narrativas e como é que elas se desenvolvem. Esse texto, ele traz outras narrativas muito interessantes para a gente pensar como é o tempo da escuta. Eu estou aqui pegando mais uma narrativa para a gente pensar nas façanhas, porque vejam, a anta, né, foi assassinada. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a mulher e o filho dela foram transformados em botos, ou seja, é uma façanha que mostra aí
o que era importante, né? Como que isso poderia ser pensado pelo homem que, desconfiando da mulher, não se perguntou se poderia matar a anta sem nenhum, como se isso não fosse ter nenhum retorno. Mas lembrando que as façanhas trazem para nós o que realmente é importante, o que deve ser guardado por uma sociedade ou por uma comunidade, como que isso pode ser um exemplo, né? A gente tem aqui uma outra narrativa sobre o boto, que eu quero mostrar aí para vocês, para a gente pensar esse tempo. Só um minutinho. Ok. Pronto, peguei aqui. Aqui a gente vai ter uma narrativa de novo do Rio Branco, em Roraima. A gente está pensando, é isso mesmo. Eu vou deixar do boto para outro momento, a gente vai falar um pouco do Curupira, né? Aqui nessa narrativa, a gente tem o Curupira e o Caçador. Essa narrativa, mesmo sendo de Roraima, ela é muito conhecida aí no norte. Ela não está aí só só em Roraima, porque muitas vezes a gente diz, eu estou identificando para vocês o lugar, mas eu quero que vocês percebam que a história oral ou a narrativa oral, ela vai migrar, porque o narrador é aquele que viaja, não é? Então ele vai levando essa narrativa aí para outros lugares. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei a escutar essa narrativa em outro formato, não como esse que a gente vai ver agora. Algumas partes são cortadas, outras são aumentadas, outras são diminuídas, extraídas, enfim. Mas a gente começa a ver o quanto esse imaginário, né, ele viaja aí tanto no tempo como no espaço. Eu estou abrindo aqui mais um texto para a gente ver pequenas narrativas e pensar nesse tempo da escuta, e vou trazer para vocês a narrativa do Curupira. O Curupira é um protetor da floresta, mas ele é muito mais que isso, né? Ele protege os animais, ele não aceita uma caça predatória. Se for uma caça de sobrevivência ou para o alimento diário, ele pode ajudar o caçador. Se ele vê que o caçador está apenas ali tirando, por exemplo, matando uma onça para tirar o couro para vender, aí as coisas mudam, né, de figura, e esse caçador ou vai ficar muito atordoado, ou vai ficar aí preso na floresta, ou quem sabe vai ser assassinado pelo próprio Curupira, esse guardião aí sobrenatural. Eu estou aqui já com a narrativa aberta, vamos lá. O Curupira e o Caçador. Um caçador perdeu-se no mato e lá ficou. Chegando debaixo de uma grande árvore, dormiu. Ouviu gritar. Ouviu o Curupira, que bateu nas sapopemas. Sapopemas são raízes achatadas, típicas de árvores da floresta amazônica. São árvores imensas que têm essa base, né? Como a sumalmeira, por exemplo. Ouviu gritar das árvores e gritou. Tornou a gritar cada vez mais perto. Depois o ouviu gritar ainda mais perto. Já junto a si chegou o Curupira. Assentou-se e começou a conversar. Como estás, meu neto? Sempre bom, meu avô. E como você passa? Sempre bem também. Ah, meu avô, eu perdi-me de casa. É possível, meu neto? Tua casa não é longe? Quando vieste de casa? Ontem, meu avô. Continuaram a conversar. Ah, meu neto, eu estou com fome. Eu também tenho fome. Meu neto, eu quero comer. Eu também. Aqui está, meu avô. Nada comi ainda hoje. Meu neto, tu me dás a tua mão para eu comer? O caçador cortou a mão de um macaco que tinha trazido da caça da tarde daquele dia e lhe deu.
pegou nela e comeu. Meu neto, a tua mão é gostosa, eu quero comer a outra. Aqui está, meu avô. Pegou o curupira e comeu logo. Ah, meu neto, é bem gostosa a tua mão. Tu me dás também teu pé para eu comer? Aqui está, meu avô. Cortou o pé do macaco e lhe deu. Aí está, meu avô. Logo, Curupira pegou nele e comeu. Ah, meu neto, é gostoso o teu pé. É possível isso, meu avô? Depois pediu-lhe também o coração. Ah, meu neto, eu quero também o teu coração. Deveras, meu avô? Aqui está. Tirou logo o coração do macaco e lhe deu. O Curupira pegou e comeu logo o coração do macaco. Depois ele pediu o coração do avô. Aqui, agora, eu também quero o teu coração. Antes que Curupira lhe pedisse outra coisa, pediu-lhe o coração. É possível, meu neto? Então dai-me tua faca. Aqui está a minha faca. Tomou imediatamente a faca, feriu-se, caiu e morreu. Aí ficou ele. E o caçador foi-se embora. Bem feito que morresse. Foi-se logo embora e aí passou um ano. E lembrou-se, vou ver agora, vou ver o Curupira que morreu, para lhe tirar os dentes verdes, para remédio. Já deve estar podre, vou lhe tirar os ossos para bico de frechas e foi-se embora. Chegando lá, achou os ossos já brancos e foi tirá-los com o machado que levou. Agora, com o machado, eu tiro os dentes. Bate logo com o machado nos dentes. Ele ressuscitou e assentou-se. O homem assustou-se. Ah, meu neto, estou com sede, quero água. Urinou logo no chapéu. Aqui está água para você, meu avô. Acordei agora bom, mas não sei em que ponto estamos quando dormi. Em que ponto estávamos quando dormi? O que era, meu neto? Não sei. Agora vamos, meu neto. O que queres tu, meu neto? Não sei. Meu avô, frecha, eu te dou uma frecha para te matar escassa. Então vamos, vamos. Foram para o mato e aí ele deu a frecha. Agora já tens uma frecha para caçar. Queres ir-te embora? Quero ir. Sabes, porventura, onde é a tua casa? Não. Então eu vou contigo para tua casa, respondeu o Curupira. Bem, meu avô, então vamos. Chegando perto de casa, agora, meu neto, eu vou embora e te deixo. Quando tu quiseres, já sabes onde eu estou. E quando quiseres, vai ter comigo, sabes? Adeus. Desta frecha, tu só sabes o jeito, não a leves para casa, não contes a ninguém, nem a tua mulher. Só tu sabes caçar com ela. Esta frecha é uma cobra surucucu. Para matar a caça não precisa arco, basta jogá-la. Eu conto para tu saberes que ela te deixará. Bem, adeus. Adeus, meu avô. Agora, quando eu for passear, irei ter contigo. Bem, meu neto, eu estou sempre aí. Depois, desculpe, ficou o caçador feliz. Matava muito, enquanto que os outros não. Ninguém sabia o que ele caçava. Diziam, como é isso? Ele mata pássaro, ele mata caça, como nós então não matamos? Não sei. Nós vamos para o mato, caçamos e não matamos. Ele vai e depressa chega, quando menos se espera. Os outros dizem, o que será então? Vamos então vigiar, como ele mata a caça? Vamos mandar 2 meninos vigiar. Vamos. Foram logo vigiar. Quando ele foi para o mato, foram atrás. Foram escondidos vigiar. Viram tirar sua flecha do galho da árvore e logo foram vigiar como ele matava com a flecha. Já vimos onde estava a flecha, com certeza já vimos. Vigiaram-no. Achou logo um pássaro voando. Viram depois atirar atrás a flecha e vê o pássaro que estava morto no chão com a flecha ao pé. E assim já sabemos agora como ele mata a caça. Voltaram. Amanhã viremos para experimentar a sua flecha.
e ver como que ela funciona. Acharam a frecha, no outro dia, tiraram-na, experimentaram. Logo num pássaro que estava voando. Atiraram. A frecha voou e voltou frechando um deles que chegou a cair, morrendo logo o menino. O outro voltou e contou: morreu meu companheiro. De que morreu? Mordido pela cobra. Foram buscar e trouxeram o cadáver. Vamos ver. O dono da frecha foi buscá-la para ir à caça, mas chegando, não a achou. Por onde perdeu-se minha frecha? Voltou talvez a ter com seu dono. Agora sim, não tenho mais minha frecha. Que se perca. Talvez eles a achassem. Por isso, já ela voltou. Talvez a frecha voltasse e fosse ter com o Curupira. Não tardou em saber que acharam a sua frecha, que a experimentaram. Que o menino foi mordido pela cobra, que morreu, e que por isso ela foi ter com o Curupira. Foi bem feito. Quem mandou bulir nela? Pensavam que era uma frecha à toa, quando era uma cobra? Assim fizeram perder-se a minha frecha, que não volta mais para mim. Por isso o menino foi embora para outra terra e fugiu com os outros parentes, que por terem medo se mudaram desse lugar. Essa é mais uma narrativa aí que vocês viram, recheadíssima de façanhas, né? Todas as façanhas inimagináveis em outro tempo, mas nos tempos, né, do mito, da narrativa simbólica, no tempo ainda que o mundo ou está se originando, ou esse mundo está sendo ordenado, porque tanto Curupira, ou Caipora, ou mesmo Jurupari, podem ser ordenadores, né? Pensando na floresta ou ordenadores de uma comunidade. Então, esse também é o tempo das façanhas, tá? Dos heróis míticos. Por isso aí o caçador, encontrando, né, o Curupira, recebeu dele aí essa frecha como um presente, que era a vinda, né, oriunda de uma cobra. Fátima, vai você que está por aí, você quer perguntar alguma coisa? Está muito claro. Eu tenho outras narrativas. Hoje a gente vai, assim, falar dessas narrativas, narrar essas histórias, né? Para a gente pensar na outra semana um pouquinho aí do tempo e começar a entrar nesse mundo muito simbólico de tudo que a gente está vendo hoje. Porque a gente começa a perceber quantas narrativas, como cada uma do seu jeito, né? Vai contando aí uma história que tem a ver com sociedades e comunidades. Eu estou abrindo aqui mais uma narrativa para gente, para contar aí para vocês, para a gente pensar nas pausas e pensar também nas falas. Essa aqui, das Pleiades à Origem. Essa é uma outra narrativa. Eu vou começar agora a fazer a leitura aqui para vocês. E eu vou, mais uma vez, aqui. Tudo certo, Fátima? Que bom. Eu vou ler mais uma narrativa. Essas narrativas são uma coletânea, né? E aí eu tenho várias aqui. Claro que eu selecionei algumas. Aqui nós vamos falar um pouco das Pleiades. Havia antigamente um encantado que fugiu da mulher. Quando tu quiseres falar-me, irás atrás de mim. Meu caminho são as pegadas dos urubus. Quando achares penas de araras, é porque é o caminho das coisas mais. O pai das Pleiades, quando deixou a mulher, ela estava grávida. Indo o dia pelo caminho procurar o marido, os filhos choraram na barriga. Zangou-se a mulher com os filhos, ralhou-os e disse: tudo quanto vocês veem, pedem. Por isso não saem já para comer o que querem. Depois que ralhou, as crianças não falaram mais. Somente foi pelo caminho das coisas, mais zangada com eles.
Chegou à casa da mãe da onça. Que vens tu buscar por aqui? Meus filhos são muito maus. Meus filhos não são o que eu quero. Eu venho por aqui no encalço de meu marido. Ele me disse que viesse através das pegadas do urubu. E eu vim pelo caminho das coisas mais, ou das penas das araras. Ah, minha neta, aí vem meus filhos chegando e zangados comigo. Vem para aqui a fim de que eu te esconda debaixo do panelão, para que eles não te vejam. Chegou um filho. Ah, minha mãe, aqui cheira sangue real. Quem há de chegar aqui, meu filho? Eu estou longe. Ah, mãe, perguntou-lhe, que farias tu quando uma mulher aparecesse e viesse procurar-me? Que eu faria, minha mãe? Deixava ficar para a tua amiga. Depois disso, chegaram os outros e disseram a mesma coisa. Como o primeiro, um dia eles nada mataram para comer, e zangados mataram a mulher que estava com a mãe. Esta pediu os ovos dela para criar. Tomou-os, guardou-os bem, e deles saíram 7 meninos e uma menina. Depois de crescidos, disseram estes: Como vingaremos nossa mãe? Vamos fazer um espeto de paxiúba para espetar naquele fundo que ali está, matá-los, ficando assim vingadores de nossa mãe. Quando as crianças foram banhar-se, chegaram as onças. Meninos, vocês que estão fazendo? Nada, estamos nos banhando. Eu quero também me banhar com vocês. Pois bem, nós, como criancinhas, saltamos aqui pelo baixio. Vocês, como são grandes, saltem ali por aquele fundo. Saltaram para a água funda e aí ficaram. Morreram todos no espeto. Foram-se embora as crianças e sentaram-se em uma pedra. Chegou a onça ter com eles. Que é que fazem vocês? Nada, estamos brincando. Então, eu quero também brincar. Pois bem, senta-te na pedra e faz o que estamos fazendo. Para quê? Para fazer pequeninos os nossos grãos. Então, eu quero o meu grão também pequenino. Farás o mesmo que estamos fazendo. Bateram todos com os grãos na pedra. Aí ela ficou e morreu. Voltaram os meninos para a casa da mãe da onça. Depois foram pela beira do rio, arremedando todos os pássaros. Mandaram também a irmã arremedá-los. Nada para eles era bonito. Mandaram arremedar o carão. Acharam bem bonita a cantiga e disseram: Espreita, e quando as Pleiades estiverem saindo, tu sacudirás as asas, porque nunca as tuas penas cairão. Espreita, quando as Pleiades nascerem, tu cantarás. O carão sacudiu as asas e seus irmãos o mandaram embora. Eles subiram para o céu e tornaram-se nas Pleiades. Essa é mais uma narrativa, aí pensando nesse tempo onde as criaturas ainda eram sobrenaturais e deixavam algum ensinamento para nós. Isso é muito cultural, né? Porque é completamente diferente do que nós estamos, com as narrativas que estamos acostumados. E pensando que as nossas narrativas, que já foram aportuguesadas, né, têm um outro viés. E ao mesmo tempo que a gente pensa nessas narrativas, a gente também pensa que hoje a ausência delas, né, empobrece as nossas reflexões e, ao mesmo tempo, deixa a gente aí esperando, né? Esperando por um tempo que é rápido, que é veloz, ou mesmo pensando que esse tempo, né, tem tirado de nós tudo isso que esse tempo mítico traz. Eu estou aqui selecionando mais uma narrativa para nós, curtinha, para que vocês possam pensar nisso e mergulhar mesmo nesse outro tempo. Aqui é o Serpentário, isso é uma narrativa do Rio Negro, no Amazonas. Essas narrativas, como eu disse, são uma coletânea e elas vão trazendo aí histórias, né,
simbólicas de um outro tempo. Contam que uma mulher foi um dia à casa de um homem casado e pediu para ali ficar. Perguntou-lhe o homem: que sabes tu fazer? Sei fiar. Então fia. Dizem-lhe que deu-lhe algodão. Depois a mulher ficou em casa dele. Deixavam-na só e nada lhe davam para comer. Então ela ia ao ninho das galinhas e tirava os ovos para chupar. E deixava as cascas inteiras, como se não fossem quebradas. Depois disso, o homem voltou do mato com 2 ovos de mutum. Quebrou um e meteu dentro dele um cabelo humano. Em seguida, a mulher foi chupá-los. Cresceu-lhe tanto a barriga que ela não podia andar. Voltando do mato, o homem disse-lhe: vamos apanhar sorva que encontrei aqui perto? Dizem que da barriga responderam-lhe: eu vou contigo, minha mãe. Disseram-lhe eles então: que é isto? Falou outra vez a barriga: eu vou contigo, minha mãe. O homem foi com ela, apesar da barriga grande. Apenas chegaram junto à sorveira, o homem disse: cortamos ou subimos? O que estava dentro da barriga da mulher respondeu: eu mesmo subo. Então o homem tirou a maior sorva, tirou dela o conteúdo e encheu-a de saliva. Da mulher que estava sentada saiu uma cobra, que subiu para a sorveira. Ainda estava na barriga a metade, já a cabeça estava na ponta da árvore, engrossando ao mesmo tempo. Então disse o homem: agora, quando acabar de sair, mete a ponta do rabo na casca da sorva. A mulher meteu logo. Então fugiram, levando o homem, a mulher, as costas para casa. Logo depois, a cobra gritou: minha mãe, minha mãe! A saliva respondeu em vez da mãe: Chegaram à casa. Imediatamente, o homem meteu a mulher num pote e pôs terra em cima. A cobra foi no encalço da mãe. Chegou e chamou-a. Procurou o fundo e não achou. Subiu e foi para o céu. A mãe, não respondendo, saltou a filha ao rio. A cobra grande chamou o homem e disse: meu avô, escondeste minha mãe. Agora vou-me embora para o céu. Não achei lugar no rio. E quando eu te chamar, me responderás. Quando eu aparecer, capina a tua roça, porque será então o princípio do verão. Essa é mais uma narrativa aí que mostra pra gente esse imaginário riquíssimo, né? E assim, o serpentário, né? Ele aparece no Amazonas em setembro e anuncia o verão. Então, é por isso que a narrativa encerra com quando eu te chamar, né? Tá anunciando aí o verão. Fátima, tá tudo bem? Já que você tá aí, eu estou buscando por mais outra narrativa, eu vou deixar aqui bastante narrativas para que vocês pensem em todo esse tempo aí mítico, como eu falei no início, né? De memória, de tradição, de história oral, de transmissão, né, de diversidade cultural, de relação com a natureza, como essas sociedades, né, lidam com toda essa narrativa, porque ela é transmitida, né? Então, cada geração vai ter a sua narrativa. Quando a gente viu ali deixa eu ver, temos uma narrativa aqui, o Iebá, a avó do mundo, né, a Iebá Burô, ela estava se perdendo na comunidade, por isso eles resolveram escrever sobre ela. Aqui é uma lenda dos Macuxi. Os Macuxi estão em Roraima. É uma narrativa bem simples, mas muito interessante. Um homem chamado Peixoço casou-se com uma mulher sapo chamada Uerê. Um dia, o marido, zangado com a mulher, por estar sempre gritando, cuá, 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 aborreceu-se logo dela. Então contam que cortou de um lado a perna com a coxa.
que estava pintada com genipapo, e pegando nela, atirou-a ao rio. Logo transformou-se em peixe, surubim, subindo o corpo para o céu a se encontrar com o irmão Epepim, esse lindo peixe de pele prateada, né? Chega a ter até um grande comprimento. Essa é mais uma narrativa aí dos macuxis. E eu estou pensando aqui da gente falar um pouquinho desse mundo simbólico, né? E vocês possam depois perguntar ou mesmo trazer alguma outra narrativa ou contribuição para a gente pensar esse mundo tão cheio de símbolos, tão complexo, né? Tá tudo bem aí? Bom, o que a gente está aqui fazendo com essas narrativas? É pensando, eu vou, né, já comentei, vou só repetir, no mito, nesse tempo mítico, né, da narrativa, da memória, da oralidade, das façanhas dos entes sobrenaturais, desse tempo da escuta. Então, a gente, uma das características do símbolo é que ele muda de acordo com a comunidade, com a sociedade, com quem vai se deparar com ele, né? E nós temos aí diferentes versões de um mesmo objeto, enfim, porque o símbolo ele está em movimento, ele não é estático. O Jung, ele narra uma história de um indiano que, após visitar a Inglaterra, contou aos amigos que os britânicos adoravam animais, ao ver leões, águias e bois nas igrejas. Ele não estava informado que estes animais são símbolos dos evangelistas, símbolos provenientes de uma visão de Ezequiel, que por sua vez tem analogia com Horus, o deus egípcio do sol, e seus 4 filhos. Então, o Jung vai dizer que o símbolo é uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, e é atemporal. E é aí que a gente pode perceber a relação, né, dos mitos, os arquétipos também, e aí os símbolos. Não importa onde o homem estenda os seus sentidos, o Jung vai dizer, sempre haverá limites, né? Seja qual for o processo, seja criativo, artístico, ou seja em educação, a gente tem uma percepção de limites que é consciente. E é por isso que o homem compõe símbolos inconscientemente, né? E isso pode ser em forma de sonhos. O Freud falava, né, que os símbolos todos estavam presentes nos sonhos. O Jung vai dizer que é muito mais que isso, não só nos sonhos, não só interior, mas também exterior, né? Construímos símbolos. E aí ele vai falar assim, o Jung, a obra de arte está em contínuo devir, porque elementos inconscientes estão agindo em todo o processo criativo. E aí é muito interessante porque isso é uma criação simbólica, né? Quando você está produzindo, quando você está criando e pensando aí nesse processo, né, narrativo que você quer trazer, né, para o mundo, você está aí criando algo simbólico. A obra de arte é um símbolo do espírito de uma época ou de uma nação. Então, assim, ele vai dizer que o impacto de uma obra de arte, né, pode causar não só o impacto da criação, mas do simbólico a ser aprendido. Esse é o mundo aí das narrativas que a gente acabou de ver. Fátima, você tem alguma pergunta? Você está aí me ouvindo e talvez queira perguntar alguma coisa? Você está me ouvindo, Fátima? Então vamos lá. Aqui a gente tem mais um pouquinho do simbólico. Eu não quero
me deter ao simbólico hoje, porque eu acho que a gente pode explorar ele todo só a semana que vem, e aí eu vou trazer a contribuição de vários autores, né, que fazem a gente pensar. Você está ouvindo? Você tem alguma pergunta aí para fazer? Então, a gente vai ter aqui uma psicanalista que também trabalhou com Jung, é a Aniela Jafé. Ela vai fazer um estudo sobre o símbolo nas artes plásticas, mas no tempo moderno, né? E no período do modernismo nas artes. E aí ela diz que os símbolos estão aí em todos os momentos, mesmo que ela esteja ali se detendo ao modernismo, que tem a ver com diferentes formas de abordagem do inconsciente. Oi, Fátima, você pediu aqui a solicitação e aí eu estou te convidando você para participar. A autora é a Aniela Jafé, porque o livro O Homem e seus Símbolos, do Jung, ele é uma coletânea, né? Tem ele lá apresentando todo esse mundo simbólico, e tem essa autora que ela vai falar aí do símbolo na obra de arte, só que ela escolhe o período do modernismo. Ela não, ela fala um pouquinho, né, na antiguidade, como funcionavam os símbolos, porque ela vai dizer que o símbolo está da antiguidade à atualidade, né? Que é essa coisa de os nossos limites faz com que nós, né, podemos ou nós tenhamos necessidade de produzir símbolos. Então ela vai dizer, olha, as pinturas rupestres estavam voltadas para o mundo mágico, seja para auxiliar em caçadas, né, de animais. Os homens primitivos se associavam aos animais para, de alguma forma, absorver o poder dos mesmos. Quando se vestia como um animal, transmutava-se nele. Com o passar do tempo, a pele ou a vestimenta era substituída pelas máscaras, que transformavam o seu usuário numa imagem arquetípica do animal. E aí isso traz uma outra discussão do Jung, que é do totem também, né? O totem está dentro de você, e quando você traz isso à tona, a alma à tona, você pode construir um totem. Qual é seu totem? É uma onça, é uma serpente, é um pássaro? Sempre tem a ver com algo da natureza, relacionado à natureza, né? Ela também vai falar do círculo como um símbolo de totalidade. Anne, ela vai dizer que o círculo está em todos os lugares, em todas as obras, às vezes de uma forma visível, às vezes de uma forma invisível. A arte é capaz aí de transformar, né, toda essa totalidade em uma obra. Então, ela diz que a criação, toda a criação, né, inicia com uma ideia, só que não é uma ideia qualquer, é uma ideia simbólica. É muito interessante a proposta da Aniela Jafé. Continuando, tem mais alguma coisa, Fátima? A gente vai. Eu estou aqui vendo uma outra narrativa para a gente voltar de narrativas e depois a gente vai encerrar para na semana que vem a gente poder retomar isso, porque penso que as pessoas que vão poder estar presentes vão ouvir, né, a nossa fala e a gente vai poder falar aí só do simbólico, fazendo as relações com essas narrativas. E aí tem muita coisa para pensar, né? Quando a gente pensar que existe os mitos indígenas, que são essas narrativas que eu estou trazendo para vocês, mas que existe algumas relações com mitos que são gregos, como as Pleiades, né? Isso é interessante. E isso está nas sociedades, seja os Makuxi, que estão em Roraima, seja os Apixana, que estão em Roraima, seja aí nos Bessana, que estão no Rio Negro, né? É muito bacana. A gente tem, assim, algumas narrativas bem pequenas, mas que elas trazem todo um conjunto simbólico bem complexo. E a gente encontra versões da mesma narrativa, depois, mais para frente, quando a gente for abordar cada narrativa,
Eu vou mostrar as versões para vocês. A gente tem aqui uma narrativa do Rio Purus. O Rio Purus também está no Amazonas. É sobre o eclipse, é uma narrativa bem curtinha. E aí eu vou dar aqui, deixa eu ajeitar aqui, uma lida para vocês. Dizem que os velhos contavam que outrora o dia ficara à noite, quando se aproximava o meio-dia, que o sol sumira quando a gente estava nos seus trabalhos de caça. Guiados pelo berreiro que ouviam, voltaram para casa. Contam que na completa escuridão em que estavam, há muito tempo ouviram uma visão bater pelas árvores. Já de tarde, dizem, reapareceu o sol, mas para se recolher logo, nas trevas da noite. Não souberam eles se o sol tinha se acabado ou se fora ter com outra gente. Não souberam. Aqui mais uma narrativa incompleta no sentido como nós estamos habituados a ter início, meio e fim. Essas narrativas não têm a importância de ter uma conclusão, porque o tempo dessa narrativa é outro. Primeiro, ele não é linear. Como não é um tempo linear, não tem início, meio e fim. Ele é um tempo da memória, né? E é um tempo aí circular. E ele pode ser renovado a cada vez que a gente trouxer uma narrativa dessa, pensando numa comunidade. Quando ela é transmitida, o que importa é a transmissão. Nós temos aqui uma outra narrativa, é o Dilúvio, também do Rio Purus, no Amazonas. É uma narrativa que pode ser encontrada em outros lugares, mas a gente trouxe essa do Rio Purus. Também contam que antigamente foi assim que o mundo se acabou. Uma vez ouviram um ruído por cima e por baixo da terra. Dizem que o sol e a lua, como agouro, ficaram vermelhos, azuis e amarelos. A caça misturou-se com a gente. Sem ter medo, isto é, as onças e todos os animais ferozes. Uma vez depois ouviram um estrondo maior. Viram então, contam, que as trevas iam da terra ao céu, com trovoada e grande chuva, esmigalhando o dia e a terra. Perderam-se uns, outros morreram sem ver por quê. Contam que estava tudo muito feio. As águas então cresceram. Muitos dizem que submergiu a terra, ficando só de fora os galhos das grandes árvores. Para aí o povo subiu e morreu de fome e de frio, chovendo todo o tempo da escuridão. Escaparam então o Açu e sua mulher. Quando desceram, não acharam nem um só cadáver ou ossos. Então tiveram depois muitos filhos. Contam que depois eles imaginaram: será bom, talvez, fazer nossas casas em cima do rio, para quando as águas crescerem, nós com o rio subirmos. Vendo depois a terra endurecida, não se lembraram mais disso. Ainda hoje os Pamari fazem casas em cima do rio. Essa é uma narrativa sobre o dilúvio. Veja como é completamente diferente da narrativa diluviana bíblica. E também é diferente da narrativa. O dilúvio, né, ele tem uma narrativa aí na Mesopotâmia. Então, é muito mais antiga que a que nós conhecemos na Bíblia. E também traz uma outra percepção de tempo e de sociedade, né? Eu, quando criança, conhecia apenas a narrativa do dilúvio bíblico. Agora eu trouxe para vocês aí uma, né, indígena, uma outra concepção aí de dilúvio, e sem punições, porque o bíblico tem aí uma punição, né? E apenas uma água que vai subir, né? Eles falam de um estrondo, mas não, nem por um momento eles falam de algum tipo de punição. É apenas, e aí
observem que eles falam assim, contam, ou seja, alguém contou isso para eles, né? Houve um ruído e esse ruído aumentou, o céu, o sol e a lua mudaram de cor, não é mesmo? E aí a gente começa a perceber que isso aumenta, as pessoas vão subir, né, para o mais alto, mas ainda assim a terra submerge, né? E os que ficam morrem de fome e frio, e é um tempo de escuridão. Um casal escapou, e esse casal tinha a intenção de construir casas sobre o rio, ou seja, palafitas. Eles esquecem, né? Mas ainda hoje os pamaris fazem casas em cima do rio. Então, isso, vejam, uma tradição mítica que fica na memória, né, de toda a comunidade, mesmo tendo passado muito tempo. E é uma narrativa muito interessante porque não tem a concepção de luta também entre Deus e os homens, esse sentido de vocês estão agindo de uma forma que desagrada, né? E, portanto, vou lançar águas aí sobre a terra. Tem uma outra narrativa aqui bem interessante que eu vou trazer para vocês. Só um minutinho. É porque são muitas e eu fico com receio de acabar trazendo todas que eu quero guardar para um outro momento, né? E aí eu estou aqui fazendo uma seleção, eu selecionei as primeiras, tem uma aqui que é interessante. O Iacamim e as cores. Essa é mais uma narrativa também do Rio Branco, ela é bem curtinha. Ah, meu filho, tu és muito feio. Por que será? Não sei. Meu genro, agora eu vou procurar-te beleza. Foi. Minha mãe foi buscar beleza para mim. Foi furtar as tintas do beija-flor. Oi, Fátima. Parei aqui, você falou, basta repetir as narrativas, você está dizendo? Também, né? Não tem nenhum problema. Meu genro, agora eu vou procurar-te beleza. Minha mãe foi buscar beleza para mim. Foi furtar as tintas do beija-flor. Ela as trouxe imediatamente. Aqui estão, meu filho, para com elas te lavares. Vou me lavar já. Foi. Depois disso, os outros pássaros furtaram-lhe as tintas. Foi ele ter com a sogra. Onde está a beleza que eu te dei? Eles me furtaram. Para que deixaste furtar? Vai procurá-la, preguiçoso. Então, ela tirou-lhe cinza às costas, que ficaram brancas. Foi procurar e achou a vasilha com o resto de tinta, que esfregou no peito, que ficou roxo. Essa é uma narrativa bem bonitinha, bem curtinha, né? Que fala aí das cores do pássaro jacamim, como a gente conhece, mas o Tupi-Guarani, né, pronuncia Iacamim. E aí a gente tem o Iacamim de costas brancas, o Iacamim de costa cinza, o Iacamim de costa roxa. Eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo um videozinho que fala desse pássaro. Ele é um pássaro muito bonito e ele é um pássaro grande e interessante. Ainda hoje se caça esse pássaro, né, para comer, porque dizem que a carne dele é saborosa, mesmo tendo toda essa narrativa e essa transmissão que às vezes vai se perdendo sobre o quanto ele é um pássaro mitológico, né? Como que ele surge, o que ele traz. Temos aqui mais uma lendinha que vou repetir, né? Não são ficções. A mucura e o camaleão. É também mencionada no Rio Negro, no Amazonas. Ô, meu cunhado mucura, quem é meu cunhado camaleão? Vamos nos curar? Vamos. Quando há de ser? Quando sair nova
Pleiades. Vamos, meu cunhado, com que há de ser? Com pimenta. Quando sair, Siuci. Queimaremos nossos olhos, logo que for amanhecendo. E assim, busquemos uma árvore alta para nela subirmos. Façamos nosso fogo embaixo para cairmos nele. E depois correremos para o rio, para aí nos lavarmos. Quando será? Depois de amanhã, quando o Siuci sair. Bem, meu cunhado, de tarde eu virei ter contigo. Eu te espero. Não me enganes, apanharei as pimentas para remédio para que tenhamos bom olhar. Trazendo-as imediatamente, foi ter com ele. Ó meu cunhado, já que estou aqui, agora vamos fazer o que eu te disse. Ela foi dormir embaixo da árvore. Que há de ser o primeiro? Tu, meu cunhado. Tu levarás teu remédio e vigiarás se o si, quando sair. Eu ficarei fazendo fogo para vós. Dizem que subiu logo, e quando ia amanhecendo, foi para a ponta da árvore. Logo que viu Silci saindo, gritou: Ó meu cunhado, faze fogo! Silci vem saindo. Já fiz. Imediatamente queimou os olhos. Olha que já vou. Ele caiu logo no fogo, virou-se, daí correu para o rio, lavou-se e saiu. Ó meu cunhado, agora vai você. Bem, meu cunhado, eu fico e te espero, vai te curar. Bem, meu cunhado, já vou. Então a mucura subiu, chegou no alto e queimou os olhos. Ó, meu cunhado, já vou. Dizem que ela tirou-se e caiu no fogo. O cunhado estava vendo-a, a chamuscar-se e sempre olhando-a. Que é isso? Este meu cunhado morre queimado? Ele então pegou-a pelo rabo, puxou-a, atirando ao rio. O rabo ficou pelado, e ele com a pele do rabo na mão. Dizem que por isso assim ficou o rabo da mucura, desde muito tempo. É interessante que a mucura é um rato grande, né? Se a gente for pensar, é um roedor grande. E ele realmente tem pouco pelo. E é muito bacana quando você lê essa narrativa no Rio Negro, que eles relacionam isso com as Pleiades, né? Com uma intenção de cura, que acabou transformando esse animalzinho aí sem pelo, porque ele tem um pelinho fininho, né? E um rabo liso mesmo. Eu estou procurando uma outra aqui, do Jurupari, vamos pegar para a gente pensar nisso. Essas narrativas são todas interessantes, não só no sentido de narrativa mítica, né? Mas elas contam histórias que muitos de nós ouviu, ou outros nunca ouviram, ou porque, dependendo das famílias, do contexto, da sociedade, a gente não contava narrativas. No Amazonas isso era muito comum. Eu descobri que no interior de Minas também a gente tem várias narrativas, eu vou mandar também uma para vocês, para a gente pensar aí. Estou procurando aqui uma, Jurupari, para a gente pensar como que essas narrativas vão se perdendo e como elas podem ficar na memória. O título aqui é O Jurupari, uma narrativa de Manaus, e ela é bem curtinha. O tradutor é um português, então ele usa a palavra Utinhoso e Urupari. Essa palavra, essa expressão não existe na língua indígena, só para isso ficar claro. Ou tinhoso, ou demônio, não tem isso. Isso é uma introdução, né, dos portugueses na língua indígena. O tinhoso e urupari do mato foi pelo caminho do porto. Tirou a sua pele, pôs em cima de um pau e saltou na água para banhar-se. Enquanto mergulhou, chegou um caçador e meteu-se na pele. Quando saiu do fundo, olhou para a terra e, vendo o outro vestido com a sua pele, disse: Não me comas ainda, tu não sabes o que está contigo. Se achares no caminho 2 jabutis, levarás as minhas filhas e darás um a cada uma. Eu te digo agora, em que tu estás mudado, tu és o Urupari. Aquela pele levará tudo quanto ver. Naquela pele estará
o urupari, comedor de gente. O veado que encontrares no caminho será o mantimento da tua pele. Dá de comer a tua pele, porque ela algum dia te comerá também. De alimento serviu a ele e depois a pele. Essa é uma pequena narrativa, né, do Urupari, que é tão famoso aí nos contos e no que se ouve do Urupari no Amazonas, mas ele também está presente em outras cidades. Eu estou procurando uma outra narrativa dele. Essa aqui, Urupari e as Moças. Essa é uma narrativa do Rio Madeira, que também, né, é uma região do Amazonas. Há um tempo de pronúncia e de pausa aqui nessa narrativa, que é interessante. É uma forma aí de distanciamento temporal. Contam que outrora os moços chegaram à casa de um velho e disseram às moças: vocês se arrumem, porque iremos amanhã apanhar peixe. Vocês façam beijus e, quando for, depois de meia-noite, iremos. Talvez estivesse perto e o Urupari ouvindo a conversa. Dizem que o Urupari chegou antes dos moços e disse às moças: vocês se arrumem, porque é longe para onde vamos. Foram elas com o Urupari. Logo depois chegaram os moços perguntando: onde estão as moças para irmos? O pai, a mãe e todos se assustaram. Olhando para o Urupari já de manhã, as moças viram que ele era feio e tinha barriga funda. E o Urupari disse às moças: eu sou o marido de vocês. As moças choraram. A casa do Urupari era uma gruta. Como nesse tempo todos os pássaros conversavam com a gente, passando por cima delas, um carão, uma das moças disse: meu avô Carão, tu me levas para a casa de minha mãe? O Carão falou: sim, eu te levo para a casa da tua mãe. Depois voltarei outra vez a buscar tua parenta. Dizem que o Urupari estava passeando e não estava em casa. De volta, já não achou as moças. Tem também aqui uma variante dessa narrativa, contada por uma indígena Munduruku, do rio Canumã. Contam que um velho, que tinha 3 filhas, combinara com o tio delas para levá-las a apanhar miriti. Conforme tinham ajustado, apareceu de madrugada o Urupari sob a figura do tio. Depois de muito caminharem, perguntou uma delas se ainda estava longe, o Miritizal. O Urupari respondeu que não. À medida que caminhavam, de vez em quando, uma delas perguntava: ainda está muito longe o Miritizal? E ele respondia que não. Ao alvorecer, já quando estavam perto da gruta em que morava o Urupari, uma delas, olhando para os pés deste, exclamou: qual Urupari? Este é o Urupari! Chegando à casa, disse-lhes o Urupari que ali que era o Miritizal. Saiu depois, deixando um papagaio de sentinela com as moças, para que não fugissem. Chegando à noite, convidou a mais velha para levar-lhe fogo à rede. Aí começou, como o morcego, a chupá-la. De madrugada, tornou a sair para o mato. Logo que ele saiu, foram as 2 irmãs ver a que dormira com o Urupari e encontraram somente a sua ossada. A noite chegou. O Urupari a mandou, a segunda, levar-lhe fogo à rede. E quando esta se aproximou, agarrou-a e chupou-a como a primeira. Pela madrugada, foi novamente para o mato. Quando este saiu, a mais nova foi à rede e viu outra ossada. Chorando,
deitou-se na rede junto com um dos ossos das suas irmãs. Logo depois viu passar voando sobre a gruta o carão e gritou: Ah, carão, carão, se tu foste gente, me levarias a minha mãe? Daí a pouco apareceu-lhe o carão, sob forma de um moço, que lhe disse que tomasse os ossos, um pouco de sal e de cinzas e fosse furtar a milonga do Urupari. A milonga, né, é como se fosse um talismã, sabe? Como se fosse uma comida, uma coisa que o Urupari tem com ele. Eu estava aqui só. Logo que ela arranjou tudo, partiram. Apenas saíram, começou o papagaio a gritar: Será, Iará, Carã, o Rançoanã, o Urapurixitá. Meu senhor, lá vai o carão levando o teu caramujo. Ouvindo isso, correu atrás deles o Urupari, gritando: Carão, traz o meu talismã. Ao aproximar-se, o Urupari, o carão disse à moça que tomasse um dos ossos das irmãs. Imediatamente levantou-se uma grande fumaceira que impediu o Urupari aproximar-se. Aproveitaram-se disso e caminharam. Já tinham andado muito, quando novamente ouviram o grito: Rurecarã, Muiraquitã-se. O carão, então, mandou queimar sal e cinza, o que fez com que se levantasse um grande espinhal. Enquanto o Urupari se desembaraçava dos espinhos, eles avançaram. Já perto da casa da mãe, ouviram ainda Ure, Carã, Semuiraquitã. Mandou então o carão que queimasse junto os ossos, o sal e as cinzas, o que fez com que aparecesse um grande rio que o Urupari não pôde atravessar. E assim puderam chegar à casa da mãe, que ficou contente por ver as filhas, quando as julgava todas perdidas. Essa é mais uma narrativa aí do famoso Jurupari, né, que não perdoa, né? E como ele é um ente sobrenatural, ele faz exatamente o que ele quer e assusta a todos. Mas aqui a gente vê nessa variante, né, um pássaro enfrentando o temido Jurupari. É muito interessante pensar, né, dessa forma, como é que essas façanhas, né, que são façanhas desses entes sobrenaturais, como é que eles podem se relacionar e como é que eles podem mostrar um fato heróico, né, que pode mudar toda a vida, ou individual ou da comunidade. Eu estou encontrando nossa última narrativa aqui, para a gente deixar tudo isso para vocês ouvirem com calma, para a gente conversar a semana que vem. Esse é um tempo muito lento. Para nós, quando a gente ouve, é como se isso estivesse acontecendo nesse momento, porque a gente está ritualizando na narrativa o retorno desses seres, desses heróis, né? Das suas façanhas. Mas isso levava muito tempo para acontecer, cada uma, né, dessas histórias. Quando ele vai dizendo para a moça juntar o sal e os ossos, né, e construir uma outra forma de enfrentar o Urupari, isso se passou muito tempo até elas chegarem de volta à casa da mãe. E nós encontramos aqui nossa última narrativa. Estou esperando só. É porque ela está num formato de diálogo e depois a gente tem um formato mais aí. Lenda, né? Dos Iauí. Também é uma lenda que se volta aí, né, para o Urupari. Ela é uma versão
do rio Valpés ou Uaupés, no Amazonas, no município de Maués, que é um lugar muito bonito. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui ao início. Contam os velhos que, no nosso princípio, apareceu no rio Ucaiari uma grande porção de mulheres acompanhadas de velhos já impotentes, pelo que não podiam ter filhos. Ficaram sentidas por não terem mais filhos e por verem que assim se acabaria o mundo, não ficando ninguém em seu lugar. Apareceu-lhe um dia o feiticeiro, ou o pajé, né, que viera com elas, e lhes perguntou: vocês estão tristes? Sim, estamos tristes, porque vemos que os homens estão impotentes. E apesar de terem bebido canjerucu, não prestam. E aí, isso é uma palmeira, tá? Que é regional. Não fiquem tristes, porque terão ainda descendentes. Como? Como? Ficaram alegres. Vocês vão saber, tomem primeiro um banho, corram cantando para o rio e foram banhar-se. Quando saíram da água, o feiticeiro lhes disse: agora vocês terão filhos, porque já a cobra grande as emprenhou. Depois de passadas as luas, apareceram no mesmo dia todas as crianças. A mais moça foi a que teve a filha mais bonita. Essa criança cresceu. Quando cresceu, tornou-se ainda mais bonita. E todos os rapazes queriam casar-se com ela. Andando um dia pelo mato, encontrou com uns macacos comendo frutas de uacu. São bem bonitas essas frutas para se comer. Queres? Perguntou-lhe o uacu. Quero. Os macacos atiraram-lhe frutas e ela provou uma. É boa. Ajuntou uma porção, comeu muitas, a escorreu o caldo até chegar ao caminho das crianças. Passaram-se luas sem que aparecessem os menstruos, enquanto a barriga lhe crescia. Os rapazes perguntaram: quem te emprenhou? Eles perguntavam por que queriam matar o pai do seu filho. Tu não nos quiseste, pois agora te matamos se não nos contarem quem foi que te emprenhou. A moça respondeu: não sei o que foi que fez a minha barriga crescer. Eu só comi as frutas do iacu. Deveras, o que fazer agora? Depois de passar algumas luas, teve o filho. À noite, quando foi dormir, desapareceu o filho. Chorou muito, procurou por toda parte, porém não o achou. Chegando junto ao tronco do iacu, ouviu uma criança chorar, porém não a achou. Aqui no toco do iacu, à noite dormiu. Acordando de manhã, achou os seios secos. A criança havia mamado toda a noite. Todos os dias ouvia a criança chorar até chegar à noite. E de manhã tinha os peitos secos porque a criança mamava. Assim todos os dias. Um ano depois, a criança não chorou mais e os peitos secaram. Depois daquilo, ouviu a criança brincar, rir, correr, não vendo quem brincava. Os dias foram se passando. Um dia apareceu-lhe o filho já homem, e saindo-lhe fogo das mãos e da cabeça. Minha mãe, já estou aqui, vamos para casa? Todo o povo alegrou-se, correu para ele, e os anciões vieram vê-lo. Quando os pajés o viram, o assopraram e deram-lhe o nome de Ize. Tu te originaste da fruta, o povo falou. Este será o nosso chefe. Nós o queremos para chefe. Ele disse: não posso ser vosso chefe, ainda não tenho a pedra Nanaci para ser chefe, e o que está na serra do gancho da lua. Dizem que o sol lhe dera um saquinho cheio de coisas encantadas que servem para enfeitiçar. O sol lhe disse: aqui está, meu filho. Tudo quanto quiseres fazer aqui dentro, acharás. Ou onde chegar, tu chegarás, e todos te ouvirão. Contam que as mulheres queriam ir à serra buscar a pedra de chefe. Os homens também o queriam. Os pajés então falaram: as mulheres não podem pegar nessa pedra.
Começaram todos a brigar. Izzy tirou, então, do saquinho umas panelinhas, pôs nelas fogo e breu a ferver. Quando começou a ferver, da fumaça saíram morcegos. Depois saíram ucurauas, murucututus, iacurutus e outras aves noturnas. Iacurutus, né? E outras aves noturnas. Depois saíram outras aves, como andorinhas. Depois saíram gaviões, e quando saiu o gavião real, Izzy o agarrou e disse: Gavião, leva-me à serra do gancho da lua, e me tornarás a trazer para eu te soltar. O gavião o levou à serra. Chegando em cima da serra, a lua ali, assentada. A lua falou: Toma a tua pedra, recebe a tua nobreza, que com ela serás chefe do teu povo. Reúne a tua gente e faz jejuar, que eu vou te ensinar como has de governar a tua gente. Aquele que não te obedecer, mata. Agora vai-te. Izzy foi-se embora. Chegando de volta, mandou embora o gavião. Dizem que quando chamou os anciões e os pajés, contou-lhes tudo, quanto a lua lhe dissera, e pediu que não contassem, e desapareceu. As mulheres querem saber o que Izzy dissera. Procuraram enganar os velhos. Quando anoiteceu, as moças mais sedutoras foram ter a rede dos velhos e os agradaram para que contassem. Os velhos cansados dormiram e, quando acordaram, não viram ninguém. Eu sonhei. Eu também. Eu também. Começaram os velhos a conversar. As mulheres, tendo sabido tudo quanto Izzy disse, foram fazer-se chefes. Os homens também quiseram. Dos velhos que contaram, um Izzy queimou, lançou as cinzas ao vento, e delas saíram lacraias, outros animais e plantas venenosas. Outro virou em sapo, outro em cobra. Izzy reapareceu, mandou jejuar, açoitou homens e mulheres. Correu atrás da que revelou o segredo. E para que não o divulgasse mais, a matou, depois de ter tido cúpula. Cúpula não, né? Cópula com ela. Depois disso, fez a sua grande festa, reuniu 4 velhos e proibiu as mulheres de vê-la e ouvi-la. Deu ordens novas e disse-lhes: todas as mulheres que quiserem saber os meus segredos morrerão. Todos os homens que contarem morrerão. Vocês podem contar aos rapazes, porém não às crianças. Depois de falar, chorou. As mulheres mais curiosas, querendo saber, foram escutar. Quando acabou de falar, todas elas morreram e transformaram-se em pedras. Izzy chorou, pois sua mãe também escutar e morrer. Izzy, depois disso, dançou para festejar a sua liderança e a sua nova nobreza, indo depois para o céu, passeando no mato algumas vezes. Os anos se passaram. Estavam um dia os rapazes debaixo do iacu, quando chegou um pajé, camarada de Izzy, que disse: rapazes, vocês jejuem, se não o fizerem, eu como vocês. Conta que os rapazes não quiseram jejuar, e que um dia lhes apareceu o pajé e pegou neles e engoliu todos. Diz então que os pais dos meninos zangaram-se com o pajé, que mandaram fazer um grande caxiri para beber, e mandaram vir o pajé para beber com eles. Contam que depois que chegou, eles beberam todo dia, encheram-no bem de caxiri e embebedaram a ponto de não saber se era dia. Contam que os velhos, vendo bêbado, disseram: vamos fazer o fogo para o queimar, para nos vingar. Então puseram no fogo. O pajé ardeu e ficou reduzido às cinzas. À noite das cinzas nasceu o Atanhon, e pela manhã, quando foram ver, acharam as cinzas nascidas. Como das cinzas do pajé nasceu o Atanhon? Aquele Atanhon cresceu e as folhas tocavam o céu. E pelo âmago subiu a alma do pajé, sob a forma de um acutipuru. Então dize que, sabendo os velhos que tinham subido pelo Atanhon, a alma do pajé, o cortaram e caiu embaixo, dizendo eles: agora já a alma dele não vem. Essa é mais uma narrativa
sem qualquer ideia ou sem qualquer pensando em menção, né? Ou mesmo narração. Você vê que a narração não tem conclusão, não há nenhuma menção conclusiva, não há nenhuma proposta de ideia que se conclua, porque a narrativa mítica se renova, ela vai estar aí sendo ritualizada, por isso não há por que ela ser concluída. A cada vez que se contar essa narrativa, ela renasce. A cada vez que alguém ouvir essa narrativa, ela se ritualiza, ela se renova e ela renova toda a comunidade. Então, essas narrativas têm também essa intenção, né, de trazer um tempo onde não se conclui, ele é cíclico. Então, ela vai e volta e vai se transformando a cada vez que ela é transmitida para uma outra comunidade. Fátima, você quer perguntar alguma coisa? Aqui eu concluo as narrativas, né? Foram, sei lá, 8, 9 narrativas, para a gente pensar aí na próxima semana, nesse tempo, mais uma vez, que eu iniciei hoje comentando, e pensar no simbólico que envolve todas essas narrativas. Se você não tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje. Você está me ouvindo, Fátima? Bom, então, pessoal, bom dia a todos, já boa tarde, né? A semana que vem nós teremos mais um encontro. Eu vou enviar no nosso grupo, tá bom? Alguns pequenos vídeos para vocês ampliarem aí todo o imaginário dessas narrativas e que eles se transformem. Isso mesmo, Fátima, muito para sonhar, né? Sentir e perceber. Que essas narrativas se transformem em sonhos, né? Em percepções, em cosmovisões, e que elas cada vez mais tragam vocês para processos criativos. Eu agradeço, gente. Bom dia. Até a semana que vem.